Olá, eu sou a professora Rosana Becker, professora em tempo parcial na Unisociesc, localizada em Joinville, Santa Catarina, e também sou responsável por conduzir o projeto de extensão intitulado Ressignificando a Existência no Pós-Pandemia. Esse projeto, ele nasceu, então, do interesse de um professor pesquisador em compreender o cenário pandêmico que se configurou em 2020. Esse professor também era coordenador na cidade de Jaraguá do Sul, também em Santa Catarina, dos cursos de Psicologia e Pedagogia. Mas esse projeto ele vai se caracterizando ao longo do processo como um projeto guarda-chuva. Por quê? Porque ele vai abarcar outros projetos que foram construídos pelos estudantes extensionistas a partir dos interesses deles em torno do tema. E esses projetos, então, eles têm como objetivo conhecer as estratégias de enfrentamento dessa população frente à situação de pandemia e a criação de ações para minimizar esse enfrentamento. Esses projetos, então, eles vêm sendo executados desde o segundo semestre de 2020 em 2 campos da Unisociesc, um localizado na cidade de Jaraguá do Sul e o outro, então, em Joinville, e são coordenados por 2 professoras em tempo parcial, dentre elas, uma sou eu. E nesse momento, então, eu vou compartilhar essa apresentação com 2 estudantes extensionistas, e a primeira delas é a Cristiane Moreira dos Santos, que vai apresentar e vai falar um pouquinho sobre um dos projetos que ela participa. Cristiane? Olá, meu nome é Cristiane Moreira dos Santos, eu sou aluna do 7º semestre do curso de Pedagogia e extensionista no projeto, o qual a professora Rosana apresentou. Eu vou falar do projeto intitulado Entrelaços, Interações Geracionais Afetivas, que tem como objetivo criar ações para diminuir em tempos pandêmicos e pós-pandêmicos as angústias, o sofrimento, a solidão de idosos institucionalizados, tendo como instrumento de interação inicial a escrita de cartas. Bom, em 2021, os estudantes inscritos no projeto escolheram uma instituição de longa permanência para idosos. E após o contato com a psicóloga e assistente social, trocaram cartas com alguns deles. Eles realizaram também videochamada e organizaram um café coletivo, onde entregaram presentes. Nesse semestre, os alunos observaram que, para dar continuidade ao projeto e definir novas ações, era necessário conhecer melhor essa demanda. Decidi-se, então, coletar dados sobre instituições existentes na cidade. Por exemplo, quantas são, quem responde por elas, quantos idosos são acolhidos em cada uma delas, se existem convênios, dentre outras informações relevantes. E para sensibilizar os estudantes da universidade e a comunidade em geral, no dia 8/6 de 2022, realizaremos uma roda de conversa intitulada O Envelhecer na Cidade Joinvilense, como o flyer apresentado agora, com a participação de um assistente social, representante do Conselho Municipal do Direito do Idoso, o CONDE, uma neurologista e uma psicóloga que atua em instituição de longa permanência. Muito obrigada, Cristiane. Agora eu convido, então, a aluna Nayara Borges para apresentar o outro projeto que compõe o projeto Guarda-Chuva. Nayara? Olá, eu sou a Nayara, acadêmica de Pedagogia na Unisociesc e estou no 8º semestre. Eu vou falar um pouquinho sobre o outro projeto que faz parte do projeto de extensão, que é Por Detrás das Máscaras, a invisibilidade social e seus impactos durante e pós-pandemia. Este projeto tem como objetivo principal compreender a invisibilidade social a partir da voz dessas pessoas que são consideradas invisíveis nos diferentes espaços e ambientes da sociedade, com a finalidade de identificar qual é o seu papel nesse contexto e como a pandemia Covid-19 impactou nas suas vidas. A metodologia consiste em 3 fases.
A primeira refere-se a um levantamento bibliográfico na intenção de buscar aprofundamento sobre o tema invisibilidade social. A segunda está atrelada ao referencial empírico, mediante ao contato com instituições que abrigam essas pessoas categorizadas como invisíveis e escutar essas suas narrativas, o que elas têm para nos dizer. A terceira está relacionada às ações que irão originar-se num segundo momento. Em 2021, os acadêmicos extensionistas primeiro tiveram que fazer uma pesquisa sobre o conceito de invisibilidade social e depois foram a campo investigar como que essas pessoas estão no contexto, né? Então, foi mediante a fotografias rotineiras, enfim, foram feitas várias ações. Além disso, foram visitar uma casa de passagem para conhecer essas pessoas e saber o que faz elas procurarem esse espaço. Agora, em 2022, mediante a essa sensibilização, tornou-se necessário que o conceito de invisibilidade social fosse trabalhado também na comunidade e na universidade para pessoas que também não participam desse projeto de extensão. Por isso, nesse semestre de 2022, a gente fará uma roda de conversa denominada Retirar as Máscaras e Ampliar o Olhar sobre a Invisibilidade Social, que ocorrerá no dia 15/6. Obrigada, Nayara, pela explanação. Cabe a mim, então, falar um pouquinho sobre esses resultados parciais, né? Por que parciais? Porque esse projeto mencionado e explanado pelas estudantes, e também, como já mencionado, ele vem sendo desenvolvido desde o segundo semestre de 2020, mas nós ainda acreditamos que pouco fizemos, né? Ainda há muito por fazer para atender e compreender as demandas eleitas para pesquisar, né? Então, ele terá continuidade. Então, desta forma, eu vou destacar algumas questões que nós discutimos em conjunto com estudantes e que consideramos que já são resultados parciais. Como, por exemplo, os projetos apresentados, né, e construídos, eles têm estimulado cada vez mais o protagonismo desses estudantes extensionistas e despertando neles também o desejo de participar da pesquisa e da extensão efetivamente. Os estudantes também têm percebido que esse exercício acadêmico tem sido uma oportunidade para que eles possam se humanizar cada vez mais e fortalecer também o seu compromisso social. E mediante, então, esse conhecimento que é produzido na universidade, eles também conseguem fazer a articulação ou a transposição, né, do conhecimento para a criação de ações que vão beneficiar de alguma forma a comunidade. Mas eu gostaria de destacar que, ao meu olhar, né, como a professora que conduz esse grupo, o ponto forte do projeto até o momento tem sido justamente a sensibilização desses estudantes no que diz respeito aos idosos e às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso pode ser percebido no esforço que eles vêm fazendo para sensibilizar também os demais estudantes da universidade e a sociedade de modo geral. Então, esse é o nosso projeto, esses são os nossos resultados parciais, e nós agradecemos. Muito obrigada.